Hoje é dia 9 de outubro e a minha espera de 2 anos está chegando ao fim. Desde que eu assisti The Haunting of Hill House, essa série se tornou uma preferida, né, uma queridinha, e eu venho esperando uma segunda temporada e torcendo para que fosse uma outra história, né, porque eu acho que a história de Hill House, ela é bem fechadinha, do jeito que ela é. E há algum tempo já os criadores, né, o Mike Flanagan, anunciou que teria uma segunda temporada, e tá chovendo, está trovejando, e que seria uma história diferente, né? Então, The Haunting of Bly Manor, que chegou hoje na Netflix, é inspirada no livro A Volta do Parafuso, do Henry James, que é uma história gótica, né? Um clássico de 1898, eu acho, e que eu li também recentemente, e ao longo desse vlog, dessa maratona que a gente vai fazer juntos, eu vou falar também sobre o livro e etc. Eu só fiz um vlog na vida, e então eu não sei o que vai acontecer com esse vlog, se vai sair mesmo, se vai ficar bom. Nunca fiz um vlog assim, maratonando uma série, então é algo completamente diferente, então eu espero que fique bom. Espero que vocês gostem, então vamos começar a assistir The Haunting of Bly Manor. Então terminei o primeiro episódio agora, e só pra vocês saberem assim, né, a sinopse de A Volta do Parafuso. A gente conhece ali a história de uma governanta, uma professora, né, na verdade, e ela não tem nome, tá? Então eu vou ter que me referir a ela como uma governanta. E ela vai pra Bly Manor, né, pra mansão, trabalha lá como tutora de 2 crianças que são órfãs, né? E aí coisas estranhas começam a acontecer, aparições e etc. Então, essa é a premissa dessa história. Uma premissa, né, bem comum em histórias de terror, mas lembrando que A Volta do Parafuso é uma obra de 1898. Então, a premissa é a mesma, né, de The Haunting of Bly Manor, porque na verdade o Mike Flanagan já disse que essa história é baseada na Volta do Parafuso, mas que também vai passear por outras obras da bibliografia das histórias de terror do Henry James, né, que eu não li, então eu não vou poder falar mais sobre isso, mas eu posso falar sobre A Volta do Parafuso. E eu achei legal que eles mantiveram Bly Manor na Inglaterra, né, mas a governanta, que sim, tem nome aí na série, que é a Dani Clayton, que é interpretada pela Victoria Pedretti, ela é americana, né, então eu gostei dessa mistura, assim. E eu acho que essa série deve seguir o mesmo ritmo de Hill House, né? Porque eu acho que os 4 primeiros episódios de Hill House, eles são um pouquinho mais mornos. Então, esse primeiro episódio foi bom, mas ainda não diz muito sobre a história, né? Outra coisa que eu acho que parece que a parte da governanta se passa lá nos anos 80, por aí, pelo figurino do pessoal. Eu acho que é mais ou menos essa época. Então, eu achei legal essa atualização. Eu gosto dessas histórias que tem essa pegada gótica, né, mas que se passam em tempos mais atuais. Eu acho que é uma mistura bem legal. E a gente também tem a moldura narrativa, porque, na verdade, no livro a gente tem uma pessoa contando a história, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele conta a história, né, da governanta e etc. E a gente tem essa mesma moldura narrativa também na série. E quem narra essa história em alguns momentos é a Carla Gugino, que interpretou a mãe, né, Olivia Crane, em The Haunting of Hill House. Então esse papel dela é um pouquinho menor, né, porque ela não vai aparecer sempre, ela aparece em alguns momentos narrando alguns trechos, mas ela também tá na série. E logo no começo, a narradora, né, a Carla Gugino, já fala o trecho do livro que meio que explica, né, o título, A Volta do Parafuso. Então eu achei isso bem legal, deles manterem, apesar da série não chamar A Volta do Parafuso, né, deles manterem esse trecho, e aí quando a gente sabe que é inspirado na Volta do Parafuso, a gente já faz uma conexão. Quando eu fiquei sabendo que quase todos os atores de Hill House iam fazer essa história nova, lá em 2018, 2019 ainda, eu achei estranho, porque a gente já costuma pensar neles, né, como a família Crane. Então eu achei esquisito, mas depois eu achei interessante, achei que seria um desafio pra eles, justamente porque a gente já conhece eles nesses papéis, né? Lógico que eles fizeram outras coisas, né? Mas a gente acaba ficando apegado a eles como a família Crane, então eu achei que seria um desafio legal. Por enquanto só apareceram a Victoria Pedretti, que é a Nell em Hill House, e aqui ela é a Dani Clayton, né? A governanta. E o Henry Thomas, que faz o pai, o Hugh Crane, jovem, em Hill House, e aqui ele é o tio das crianças órfãs, e é bem legal porque eles estão realmente bem diferentes, a voz até da Victoria tá bem diferente, e o Henry Thomas tá com sotaque britânico, então isso também ajuda já a distanciar um pouquinho. Por último, que eu queria comentar desse primeiro episódio é a trilha sonora, né? Eu acho que em muitas coisas, assim, muitos detalhes, Bly Manor, obviamente, tem muito de Hill House, justamente por ser uma série antológica, então acho legal que tem essa mesma vibe, né? Não só o gênero, mas também esses elementos. E uma coisa que eu gostei muito é a trilha sonora, que eu acho que tá bem parecida com a de Hill House, não à toa é assinada pelas mesmas pessoas, né? The Newton Brothers, mas tem uma cena ali que toca exatamente o tema
de Hill House, e eu achei que ficou maravilhoso, porque combina, obviamente, e porque quando a gente tem esse tema na cabeça, né, como eu assisti 3 vezes, eu decorei, a gente acaba automaticamente associando, né, a primeira temporada, então achei esse detalhe bem legal. Bom, acabei de assistir o episódio 3, e no episódio 2 eu percebi que eles também estão usando a música de abertura da The Haunting of Hill House, com outro arranjo, enfim, mas também estão usando na trilha sonora de Bly Manor. E no episódio 2, que é um pouco mais morno que o primeiro, a gente já consegue ver ali a culpa, né, a perda, começando a ver essa história tomando forma por esses sentimentos, assim como Hill House. E daí eu acho que a gente vai começar, então, a abordar, né, os fantasmas como metáforas para esses sentimentos e outros. No terceiro episódio, mais coisas acontecem. A gente tem a presença do Oliver Jackson Cohen, que é o Luke, né, no Hill House. E aqui ele tem o papel do Peter Quint. E ele fez algumas aparições no primeiro e no segundo episódio, mas é no terceiro que ele realmente aparece. E aí a gente vê um pouquinho, assim, de uma pincelada em machismo, também fala sobre relacionamento abusivo, pelo que eu tô percebendo, e um outro tema que eu não vou falar pra não dar nenhum spoiler, né, pra não estragar a surpresa pra vocês, mas eu tô gostando bastante de ver. E isso, como eu falei, eu acho que essa história, essa parte da história, né, se passa lá nos anos 80, por aí, então são temas ainda mais, é uma forma também de modernizar essa história, né, de trazer ela pra 2020. E outra coisa também em comum com Hill House é que a gente tá tendo aí nesse terceiro episódio, que não por acaso chama Ecos do Passado, acho que é esse o nome, uma questão de misturar passado e presente, né? Na verdade, não passado e presente, mas passado e mais passado, né? Porque a gente tá ali naquela moldura narrativa ainda da história da Danny Clayton. Então, a gente tá tendo essa mistura aí de passado e presente, vamos falar assim pra ficar mais fácil. E essa é uma coisa muito forte em Hill House e é uma forma que eu gosto muito, né? Um recurso que eu gosto muito para construir histórias, tanto em filmes, séries, quanto em livros. E só mais uma observação, posso estar meio viajando aqui, mas tem algumas frases que estão em Bly Manor, como Hold that door, You're expected e Come home, que estão também em Hill House. Não sei, pode ser uma coincidência, né? Mas eu acho que são aí referências que a gente já sabe que o Mike Flanagan gosta de fazer essas referências e tal, então acho que são mais referências do que coincidências. Agora eu cheguei no episódio 6 e no 4 a gente conhece um pouco mais do passado da Danny Clayton. E as coisas também ficam um pouco mais emotivas, que acho que era algo que eu tava esperando bastante. Mas ainda, pra mim, assim, ainda não chegou nem aos pés nesse quesito de drama. Que mais que nós tivemos? No quinto episódio, o quinto episódio eu senti que ele é meio que um divisor de águas, assim. É tipo o sexto episódio de Hill House. Porque muitas coisas acontecem e, na verdade, ele parece ser uma colagem de momentos, tipo um patchwork mesmo, em que vários pontos de vista e várias histórias vão se desenvolvendo, tanto no passado quanto no presente, né, no presente da história, então a gente consegue entender um pouco melhor algumas coisas. Achei interessante que tem ali uma crítica, né, à questão dessa coisa aristocrática, né, dos ingleses e etc, e também ao American Way of Life. É bem rapidinho assim, uma pincelada, mas eu achei interessante eles trazerem isso, já que tem essa mistura entre Estados Unidos e Inglaterra. Confirmamos que essa história se passa realmente na década de 80, então a gente tá em 1987, mas quer dizer que a caracterização tá muito boa, porque na verdade tudo realmente leva a gente a crer que a gente está na década de 80. Eu tô gostando bastante, está atendendo as minhas expectativas, mas eu tô sentindo um pouquinho de falta de mais cenas de terror. Eu acho que elas vão começar a aparecer mais agora. Eu tô no meio do sexto episódio. A grande sacada de Hill House foi justamente mesclar muito bem o terror, né, com o drama, e aqui eu tô sentindo um pouquinho de falta, em Bly Manor eu tô sentindo um pouquinho de falta tanto do terror quanto do drama, mas tá uma história bem envolvente, assim, e daqui a pouco eu volto, então, pra gente conversar mais um pouco. Bom, tô chegando na reta final, como vocês podem ver, já escureceu, já tá de noite, e só falta o episódio 8 e o episódio 9. Eu queria comentar algumas coisinhas sobre o 6 e o 7. Numa entrevista pra Netflix, o Mike Flanagan já tinha adiantado que essa seria uma história de amor
gótica, né? Então a gente podia esperar muito mistério, tragédias e emoções que fazem a gente mergulhar nos cantos mais escuros do ser humano, né? E eu acho que essas histórias de amor que Bly Manor traz pra gente realmente evocam tudo isso, né? Então, na verdade, toda a história realmente gira em torno de várias histórias de amor, são várias histórias de amor, cada uma com o seu problema, cada uma com a sua questão, mas são realmente todas histórias tristes, né? Tristes porque não deram certo por algum motivo. Então, acho que tem isso bem forte também. Eu acho que essa série, ela é muito mais um terror psicológico do que um terror sobrenatural. Claro que ela tem isso também, mas é muito mais um terror psicológico. Bly Manor não tem tanto isso, e eu confesso que eu esperava que tivesse um pouco mais, mas também não acho que tá ruim, não. Eu tô gostando da história. Já no episódio 8, a gente começa a ver mais claramente, eu acho, as metáforas, né, e as analogias, e nesse caso eu acho que foi interessante ver a questão de como eles exploraram o relacionamento abusivo e as armadilhas, né, que esses relacionamentos trazem para a vida das pessoas, né? Na verdade, também armadilhas que o amor traz, né? Não são só os relacionamentos abusivos. Claro que eles potencializam muito mais isso, mas na verdade é só o fato de amar já faz com que a gente fique vulnerável a certas coisas. E nesse episódio 7 também acho que eles mostram muito a questão da vulnerabilidade que a perda traz pra gente, né? Quando a gente sofre uma perda, acho que a gente fica muito vulnerável em várias questões por causa realmente da dor, do luto, né? E eu gostei de ver isso, assim, como foi retratado. E, ao mesmo tempo que eu digo que Bly Manor é menos dark, talvez, do que Hill House, nesse aspecto do sobrenatural, do jumpscare, etc., eu acho, pelo que eu vi aqui nesse 7º episódio, que é muito mais, eu não sei nem a palavra, sinistro, eu acho. Então, talvez não tenha tanto esses jumpscares, talvez não seja esse tipo de história, de produção, mas eu acho que é uma história que dá mais medo na gente em relação ao ser humano e em relação ao nosso medo de morrer e as coisas que a gente, enfim, o desconhecido, sabe? Eu acho que é mais sobre isso. Então agora vou ver os últimos 2 episódios e vamos ver qual vai ser a minha conclusão sobre essa série. Agora são 9 horas em ponto. E aquela hora que eu gravei o primeiro vídeo era umas 10, eu acho. Então, fizemos aí uma maratona. A primeira maratona que eu faço, assim, de assistir realmente uma temporada inteira em um dia. E foi uma experiência legal. E ainda mais poder dividir isso com vocês, né? Claro que é uma coisa que a gente só deve fazer quando a gente quer, né? E quando a gente tá com essa expectativa, como eu tava com Bly Manor, né? Porque é cansativo, mas enfim, valeu a pena. Ou então, antes da gente ir para as minhas conclusões finais sobre a série, queria falar, né, obviamente, sobre os 2 últimos episódios. O 8º episódio, ele é inteirinho, ele se passa inteirinho em, agora eu não vou lembrar o século, mas enfim, alguns séculos atrás. Então, ele é bem gótico. E se tinha alguma dúvida, então, sobre a vibe, né, dessa temporada, ela morre aí, porque realmente esse episódio mostra realmente esse lado gótico que o Mike Flanagan tanto queria trazer para essa história, também para honrar, vamos dizer assim, as raízes dela, que, né, são as obras de Henry James, especialmente A Volta do Parafuso. E é um episódio que quebra bastante a série, assim, o ritmo, porque ele é todinho em preto e branco, ou sépia, agora eu não sei. E ele, né, tem esse ar mais gótico, ele é narrado, né? Então tem muitas cenas que não tem fala, é só cenas, realmente tem uma narração, como se você estivesse lendo um livro, né? E um clássico gótico. E eu achei isso muito legal, mas ele sai ali dos trilhos, né, do que a gente tá acostumado nos outros 7 episódios, mas eu gostei bastante disso, achei legal, achei que foi um recurso bacana, assim, pra pontuar realmente trazer essa inspiração do gótico, né? Esse episódio, ele é bem triste, porque, assim, ele é legal porque ele realmente explica tudo que tá acontecendo na trama. Ele explica o episódio 5 e o 6 bastante, que eu falei que são uma coisa mais, parece um patchwork, então ele explica, não sobram dúvidas, assim, sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo, sobre o que vai acontecer, então eu achei isso ótimo. Mas ele é triste também, porque ele fala muito sobre a morte, sobre o esquecimento, né, sobre meio que o que talvez aconteça
na vida após a morte, se alguém aí acreditar nisso, enfim, ou pensar sobre isso, né, como eu. Então ele é um pouco triste nesse sentido porque ele fala sobre esse esquecimento, sobre essa repetição que de repente a vida após a morte pode se tornar, esse vazio, sabe? Eu acho que o vazio é uma palavra que descreve bem o sentimento que esse episódio traz. E também ele fala da passagem do tempo, né, que traz o esquecimento, que traz esse vazio, então é um episódio triste, né, mas eu gostei por ser essa quebra, por trazer esse outro ar, né, essa vibe realmente gótica pra série, e porque condiz com todo o resto, né, com toda a melancolia que eu acho que envolve essa temporada. O 9º episódio eu achei curioso porque o clímax mesmo acontece ali nos primeiros minutos e aí acaba. E daí a gente já parte para uma outra coisa que eu achei interessante até, na verdade, mas é que eu não tava esperando essa mudança de ritmo. E eu achei bonito, o fim, não chega aos pés de Hill House em nenhum sentido essa temporada, eu acho, mas não é uma decepção. E eu já tava esperando isso, porque eu acho que Hill House realmente foi, assim, um tiro muito certo. E eu acho que talvez tenha sido algo até mais certeiro, assim, do que o Mike Flanagan e todo mundo tinha imaginado. Porque ninguém tava esperando isso, né? Todo mundo tava esperando uma série de terror. Então, eu acho que foi uma surpresa pra todo mundo. E aí, quando a gente vai pra essa segunda temporada, a gente já vai com algumas expectativas, por mais que a gente saiba que existem chances de não ser a mesma coisa, né? De não ter o mesmo impacto. Então, eu entendo isso, acho que eu estava esperando por isso, né? Por não ser a mesma, não ter a mesma intensidade, né? Mas eu gostei que a mensagem final é bem bonita e bem positiva, apesar de tudo que acontece na série, né? Que é, na verdade, que as pessoas que a gente ama, elas sempre estão com a gente de alguma forma, né? Elas podem, até essa frase, acho que tá na descriçãozinha da Netflix, que morrer não significa ir embora, alguma coisa assim, e é isso mesmo, né? Lógico que a gente não sabe o que acontece com as pessoas quando elas morrem, né? Com a gente, quando a gente morrer, as pessoas que a gente ama continuam com a gente nas memórias e, enfim, eu acho que Hill House já fala um pouco sobre isso, né? Principalmente naquela cena final do 10º episódio. E Bly Manor fala ainda mais. Então, realmente, como já havia sido adiantado, é uma história de amor. E eu acho que é uma história de amor, não sei se é surpreendente, né? Mas ela foge ali do óbvio, do que a gente tá acostumado. Eu não vou falar pra não estragar. Obviamente, tem várias histórias de amor. Algumas são deturpadas, outras são realmente histórias de amor, bonitas. E um pouco tristes também, mas eu gostei muito disso, dessa mistura, né? Sim, Hill House a gente teve a mistura do drama e dos dramas familiares com o terror. Nessa a gente teve essa mistura da história de amor, né? Do romance com o terror, embora seja um terror um pouco mais do lado gótico e não tanto do jumpscare, do sobrenatural. E até fazendo uma ressalva sobre isso, né? Eu falei que eu senti falta de mais terror, de mais jumpscare, e é verdade, mas eu também acho que dentro da proposta gótica faz sentido não ter esses jumpscares, porque a literatura gótica não é isso, né? Ela é mais da atmosfera, ela é mais do clima sinistro, sombrio, e não tanto dos sustos, né? Então faz sentido. Eu queria mais susto? Queria, mas eu acho que faz sentido estar dentro da proposta de tudo que o Mike Flanagan queria trazer, aparentemente, né? E eu acho que faz sentido. E também com a volta do Parafuso, né? Do Henry James, que é uma obra gótica e que traz toda essa questão da atmosfera. Então, eu gostei bastante. Como eu falei, não chega aos pés de Hill House, em nenhum sentido, na minha opinião, mas eu gostei muito. Achei um trabalho bem bonito, que tem as analogias que eu gosto, que tem a mensagem, que tem a beleza, né? Que tem o drama também, e aí tem a história de amor. Tudo isso envolvido com esse terror mais gótico, mais de atmosfera do que de susto, né? Mas eu gostei bastante, atendeu minhas expectativas, porque como eu falei, eu já estava preparada para não gostar tanto quanto de Hill House, porque eu realmente gosto muito dessa série. Então, acho que foi tudo dentro da expectativa. Bom, então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei dessa experiência, né, de dividir essa maratona de uma série que eu tava esperando tanto com vocês. Eu espero que tenha sido uma experiência boa pra vocês também. Obrigada que assistiu até aqui. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, por favor. Curte, compartilha o vídeo e a gente se vê em breve num novo.